Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Ontem o BTC subiu bastante aí, a gente teve uma grande devolução da alta de ontem, mas a gente vai analisar o mercado, a gente vai ver como que tá esse movimento, se o movimento ele continua saudável ou não, como que a gente pode se posicionar nesse momento dentro do mercado, beleza? Quais são as ações que a gente consegue tomar exatamente nesse momento. Vocês sabem, a gente analisa o mercado aqui todos os dias e todos os dias a gente toma uma decisão do que a gente deve fazer. E hoje a gente vai continuar nesse jogo. Hoje eu vou trazer um pouco mais de análise on-chain para vocês, a gente vai ver fundamentos, a gente vai entender um pouco mais por trás do preço, se estamos em um movimento saudável ou não, beleza? Se você não é inscrito no canal, te convido a fazer parte do canal, aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixa seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo está sendo relevante também. Bom, antes da gente começar, eu queria abrir um post aqui que foi feito dentro da comunidade on-chain. Foi um post que eu fiz na data de ontem, só que é uma história que a gente vem conversando dentro da comunidade on-chain desde meados de outubro do ano passado. Muita gente que me segue aqui no canal sabe muito bem qual que é a minha visão sobre o ciclo do mercado. Sabe que a minha opinião é que a gente bateu fundo no mercado nos 15 mil dólares e que eu acho improvável a gente voltar nos 15 mil dólares e acho impossível a gente perder os 15 mil dólares. E cara, sou completamente humilde para falar que eu posso estar errado. Isso daqui é só uma opinião minha. Pode ser que o mercado caia, perca, pode ser, pode acontecer. Só que algo que eu sempre comento com vocês em todos os meus vídeos é, cara, vamos surfar a tendência. Por mais que a gente acha que vai acontecer alguma coisa lá na frente, vamos surfar a tendência. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nesse post que eu fiz. Isso daqui é um estudo que a gente vem fazendo desde outubro sobre quando que a gente pode ter um crash no mercado americano. A gente sabe que um crash no mercado americano vai impactar bastante os mercados, a gente pode ter quebradeira, a gente pode ver sim as nossas criptos sendo afetadas e a gente tendo simplesmente queda no nosso mercado. Não sei se vai formar um fundo mais baixo do que o anterior, aonde vai acontecer, mas sei que uma recessão americana, ela vai sim abalar muito os investidores. Lembra, sou um analista on-chain, analiso mais comportamentos humanos. E sim, nesse cenário a gente vai ter um abalo emocional dos investidores e a gente pode ter uma queda sim. Só que o que eu quero trazer para vocês nem é a análise que eu venho fazendo aqui dentro, tá? Isso daqui não é uma análise exclusivamente minha, eu faço essa análise junto com o John e junto com o Celista também. Cara, sou muito grato pelo conhecimento desses dois caras, esses dois caras são muito fodas e eu queria pontuar aqui com vocês o que o John postou aqui nos comentários. Eu vou ler só um trechinho aqui, só para vocês entenderem. Ele fala aqui, ó, a gente acompanha esse assunto constantemente, mas isso não significa que a gente precisa ficar de fora de todo esse movimento. Até porque a gente não consegue saber quando isso vai acontecer ou mesmo se isso vai acontecer. A gente está falando da recessão do mercado americano. E aí aqui eu vou ler só mais um trechinho. Aqui ele continua. Fico triste de ver quantas pessoas acompanham nas redes sociais os cavaleiros do apocalipse. Isso daqui é uma crítica dele sobre alguns influenciadores, tá? Não é uma crítica minha, é uma crítica dele. Aqueles que compartilham todos os dias o fim do mundo. Até acredito que um dia possam acertar, mas se isso acontecer daqui uns 3 anos, vão dizer que estavam certo. Ele só está simplesmente criticando aqui opiniões de algumas pessoas que têm opiniões muito fortes sobre o apocalipse. Só que aqui está a melhor parte. Olha só o que ele fala. E as pessoas ainda estarão esperando o BTC a 12K. Ou já vi falando que vão comprar BTC a 3K. Sabe o que vai acontecer? Grande chance de que quando decidirem comprar, a gente já está distribuindo. Cara, o que eu quero dizer isso para vocês? Simplesmente um sentimento de que a gente tem sim na nossa frente uma possível recessão
nos Estados Unidos. A gente tem sim problema de taxa de juros, a gente tem sim vários problemas a serem enfrentados na nossa frente. Não é à toa que dentro da comunidade on-chain a gente está desde outubro analisando isso, quando será que isso pode acontecer. Até então, uma das nossas estratégias é que quando a gente tiver o primeiro sinal de que isso acontecer, a gente vai tirar um pé um pouco do mercado. A gente está comprado no mercado, cara, tem posição desde os 16 mil dólares. Quando a gente tiver em um sinal de um possível crash, a gente sai do mercado e a gente vê o que a gente surfou até aquele momento. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui, cara, é exatamente uma visão de que aproveite as movimentações, não seja um torcedor em nenhum dos momentos, não tente acertar o olho da mosca, não tente dar all-in nos 15 mil dólares, porque nem chegou nos 15 mil dólares, a gente bateu 15.500, não tente esperar os 12 mil dólares, não tente esperar os 3 mil dólares, para você comprar, porque você acredita que uma recessão nos Estados Unidos ela vai acontecer. Cara, eu tenho 3 meses que eu tô falando pra vocês aqui dentro do meu canal no YouTube. Volta aí nos vídeos de novembro, volta nos vídeos de dezembro, que vocês vão ver eu falando. Estamos em exaustão da ponta vendedora, estamos capitulando, temos a maior realização de prejuízo junto com a FTX quebrando. Estamos em momentos oportunos dentro do mercado. E toda essa oportunidade nos gerou lucro até esse momento que nós estamos hoje. Cara, toda a minha carteira, ela tá no positivo. E a galera da comunidade on-chain também, porque qual que é a mentalidade de quem tá ali junto comigo dentro da comunidade on-chain? Não tô querendo te vender a comunidade on-chain, só estou te mostrando como que é a mentalidade da galera. É uma mentalidade de vamos surfar, vamos aproveitar essa movimentação. Se você olhar o começo do post aqui, o John até fala: esse ponto é fundamental para conseguirmos aumentar nossos satoshis para o próximo ciclo. O que ele quer dizer? Simplesmente vender na hora que o crash chegar na nossa frente. Na hora que a gente tiver o sinal do crash, a gente estará vendendo, a gente estará distribuindo. E de lição que eu quero tirar desse post aqui é que, cara, não espere influenciador nenhum tomar a decisão para você, nem mesmo a mim. Não espere ninguém tomar a decisão por você. O seu papel como pessoa que está seguindo o influenciador para ver a opinião do influenciador é pegar o conhecimento de vários influenciadores ou de um só, não sei quantos você segue, e você filtrar aquelas informações e saber aplicar aquilo que é válido no seu dia a dia. Então, não espere que alguém vai falar para você: nossa, agora tá aceso o momento de compra. Nossa, agora tá aceso o momento de venda. Não, cara. Eu sou um tipo de pessoa que não te entrego o peixe. Aqui no meu canal você nunca vai me ver te entregando peixe. Eu te ensino a pescar, te mostro os indicadores, te mostro como que funciona o mercado, te mostro como funciona a análise on-chain. Então, isso que eu quero dizer para você, beleza? Porque eu tenho um sentimento de que hoje no mercado a gente tem muitos torcedores. Eu tô recebendo muitos comentários de pessoas torcendo. Ah, mas BTC vai voltar para os 18. Ah, mas BTC vai voltar para os 16. Ah, mas BTC vai a 6 mil dólares. E eu bato uma aposta com vocês. Todas essas pessoas que comentam isso aqui nos meus vídeos, elas não estão compradas. Elas estão de fora da festa que está acontecendo. A gente já teve 60% de alta somente no BTC, beleza? Dito isso daí, trazendo esse post, a gente vai para nossa análise e vamos ver como que tá os dados on-chain. Bom, primeiro ponto que eu quero passar com vocês é a fase do ciclo que nós estamos. A gente olhando para o NUPL aqui, a gente consegue entender mais ou menos que região nós estamos. Por que mais ou menos? Não existe gráfico bala de prata. Não é porque a NUPL está falando que é fase de capitulação que a gente realmente está na fase de capitulação. A gente precisa olhar outros indicadores para saber se estamos ou não na fase de capitulação. Só que aí, quando a gente olha para o NUPL aqui, a gente está querendo buscar uma fase de otimismo. A gente hoje no mercado tem um sentimento de esperança. Aquelas pessoas que estão compradas, elas têm um sentimento de esperança do mercado
reverter. Isso é um sentimento comum de investidor. E a gente está possivelmente entrando na fase do otimismo. E a gente vai entrar nessa fase do otimismo depois que a gente romper esses 25 e for embora. Ontem a gente bateu ali os 26 mil dólares, mercado voltou, só que depois que a gente romper essa região, a gente for embora, vai entrar o otimismo. O que é esse otimismo? Muitas pessoas que são bearish, muitas pessoas que estão na ponta vendedora e que não acreditam nessa alta que a gente está tendo, elas começam a mudar as suas opiniões. Cara, simplesmente comportamento do investidor. Não tem certo e não tem errado, tá, galera? Eu só tô falando de análise comportamental, como os investidores se comportam no mercado. Isso a gente olhando para o BTC. Se a gente olhar para o Ether, a gente vai ver que também o Ether está nessa fase de esperança, onde as pessoas estão achando que quem está comprado está achando que o ativo vai continuar subindo e quem está vendido não acredita que o ativo vai continuar subindo. Só que se a gente romper essas regiões, a gente passar dessas regiões, o Ether, obviamente, ele tem que romper isso daqui lá nos 2 mil dólares. Quando ele romper os 2 mil dólares, a gente vai ter mais esse sentimento dentro do Ether também, um sentimento de otimismo. E todo esse sentimento, ele é bom, é fundamental para a gente ter consistência nas ostas altas. Como quando a gente está caindo, a gente tem sentimentos de pânico, sentimentos de desespero, isso faz com que o preço caia cada vez mais. O sentimento de otimismo faça com que o preço suba cada vez mais, beleza? Então a gente está próximo de mudar essa fase do mercado, BTC rompendo esses 26, indo embora ali, o Ether obviamente vai levar um pouquinho mais de tempo, mas rompendo a gente entra numa fase de otimismo. E quando eu falo com vocês sobre psicológico, olha que legal, cara, ontem a gente teve 600 milhões de dólares sendo realizados em lucro, algo muito bom, a gente não vê uma realização de lucro assim desde antes da Luna Foundation quebrar. Depois que a Luna Foundation quebrou, todos os players no mercado que estavam operando tinham esse sentimento de pânico, sentimento de vender no prejuízo. Agora a gente começa a ter um sentimento de realização de lucro. Olha só que interessante, a gente teve algumas realizações de lucro aqui atrás, só que essa foi a primeira realização de lucro expressiva. E quando a gente olha para o ciclo, cara, fases de alta do mercado, olha só, a gente tem várias realizações de lucro, porque as pessoas estão otimistas, as pessoas estão lucrando. Se, cara, você tá lucrando, se eu tô lucrando, se tá todo mundo lucrando, tá todo mundo feliz. O mercado tá maravilhoso, é o que todo mundo quer. Então, sentimento é muito bom. Isso faz com que a gente fale pro vizinho, isso faz com que a gente assuma para nossa esposa, por exemplo, quanto que a gente tem exposto dentro do mercado. Isso faz a gente ficar otimista com o mercado. E quando as pessoas estão otimistas, elas acabam trazendo pessoas novas para dentro do mercado. Cara, um comportamento humano normal dentro do mercado cripto. Nos 60 mil dólares do BTC, cara, você ouvia todo mundo falando que investia em cripto. Todo mundo tinha BTC na carteira. No Natal, agora de 2022, eu duvido se tinha 1/3 dessas pessoas falando na mesa do jantar que tinha um BTC na mesa, beleza? Porque quando o negócio tá caindo, ninguém quer falar, mas quando você tá no lucro, você quer falar. Se a gente olhar para a fase do mercado, olha só, a gente teve uma distribuição aqui, comentei com vocês isso no começo da semana, a gente estava mais ou menos nessa região aqui, e a gente está começando a ter novas acumulações no mercado. Olha só que interessante, cara, ter essas fases de acumulações, as bolinhas ficando mais escuras aqui, é interessante, é muito bom a gente ver esses movimentos aqui quando o preço está subindo, quando a gente vê essas fases de distribuição, a gente olha para entender quem é que está distribuindo. Nesse período foi o short term holder, então tá tudo bem, não teve problema algum, beleza? Mas agora a gente vê nessa fase aqui que a gente tá tendo uma pequena acumulação. E a nossa velha volatilidade, cara, simplesmente explodiu nesses últimos dias aí, né? Olha só, a gente tava com a volatilidade baixa, eu já vinha comentando com vocês aqui nesse patamar que a volatilidade estava baixa e que ela iria explodir. Explodiu. Volatilidade funciona igual uma mola. Comprimiu, beleza, ela tá comprimida. Na hora que você soltar, ela vai chicotear. E depois que ela chicotear, ela vai estabilizar. E aí você comprime ela de novo até esse processo acontecer várias e várias vezes. Então a gente tem a volatilidade explodindo,
Pode ser que em breve aqui a gente já comece a ter uma retração da volatilidade, uma estabilização da volatilidade, o mercado ficando mais calmo. A gente teve 3 dias consecutivos de alta muito forte, então pode ser que a gente tenha uma contração da volatilidade. Eu esperaria para os próximos dias menos volatilidade. E quando simplesmente esse gráfico da volatilidade cai, né? Olha só, a gente teve o gráfico subindo, depois o gráfico caindo, essa linha vermelha. E aqui, quando a gente tiver esse gráfico caindo, a gente vai estar em um novo cenário onde a volatilidade ela pode explodir novamente, beleza? Se a gente olhar o supply na mão do nosso long term holder, o cara que dita o ciclo desse mercado, o investidor mais maduro que a gente tem dentro do BTC, ele segue acumulando, beleza? Isso falando dos dados on-chain. Quando a gente olha para o mercado americano, cara, tá um caos agora, negócio bancário. Agora o Credit Suisse vai falir, a gente tá tendo, cara, vários e vários bancos levantando a mão e falando: Fed, tô com um problema também aqui, você pode me ajudar? Credit Suisse, obviamente, é europeu, mas pode ser que o Banco Central da Europa, não sei se vai fazer o mesmo, se vai resgatar, não sei o que vai fazer. Só que esse cenário bancário está trazendo péssimas notícias, péssimos rumores para o mercado americano. Então, olha só, quando a gente olha para o S&P aqui de futuros, cara, a gente simplesmente teve uma alta ontem, a gente devolveu 100% da alta hoje. Se eu olhar aqui ao S&P no spot, a gente vai ver que tudo o que aconteceu pode ter sido só um topo mais baixo que o topo anterior para a gente continuar caindo, para a gente continuar derretendo no S&P. S&P tá ficando preocupante, cara, tá ficando feio a bolsa americana aqui, porque a gente já perdeu um fundo anterior e a gente tá indo em direção buscar o nosso próximo suporte, essa próxima região. Cara, perdeu essa próxima região aqui, simplesmente a gente vai estar em territórios muito feios para o S&P, porque o S&P, a bolsa americana, ela pode continuar caindo bastante. Se a gente olhar o que está puxando bem as quedas, são os bancos. Os bancos americanos não estão conseguindo se recuperar. Ontem o Bank of America, a gente teve um gap de alta na abertura, só que devolveu todo o gap que a gente teve. Hoje já abriu com gap de baixa também. Eu estou olhando para isso daqui como oportunidade, tá? No mercado americano, porque volume alto de venda é capitulação. Quando a gente olha todos os RSIs em região de sobrevenda, beleza? Eu vejo isso daqui como oportunidade, mas não quer dizer que, porque isso é uma oportunidade, que a gente não possa cair mais, que as coisas não possam piorar, que as coisas não possam continuar caindo, beleza? Se a gente olhar para JP Morgan, também JP Morgan caindo aí, então a gente tem o mercado americano no setor bancário mais estressado. Se a gente olhar para o setor de tecnologia, nem tanto. Olha só como que Google tá se segurando ali, mesmo com toda essa quebradeira nos bancos. Obviamente, a gente não está em uma bela estrutura aqui, porque fundos próximos, topos próximos, a gente pode estar em um triângulo aqui, não analisei isso daqui, mas a gente se segurou nesse suporte. Só que se a gente olhar para todo o setor de tecnologia, olha como que Apple está se segurando, olha como que Microsoft também tinha subido bastante e agora deu um recuo, fez um pullback, fez um fundo duplo aqui, está subindo, está indo embora. Então a gente tem o mercado americano mais estressado nessa ponta dos bancos. Todos esses rumores dos bancos está sendo muito negativo. Só que todos esses rumores dos bancos está sendo muito positivo para quem? O nosso bom velhinho Bitcoin. Sim, Bitcoin foi criado em uma crise financeira, exatamente um dos motivos pela qual o BTC foi colocado na rua foi exatamente uma quebra bancária, foi exatamente um sistema financeiro muito frágil. Sim, o nosso sistema financeiro, ele é muito frágil. E aí, quando a gente olha para o nosso BTC, a gente vê aí que nesses dias, né, nesses rumores que a gente está tendo aí de que os bancos vão quebrar, de que tudo vai colapsar, cara, quem que está simplesmente tomando frente aí dos movimentos é o BTC. A gente está falando que ali do fundo que a gente já teve, cara, a gente já bateu uma alta de 70%, galera. E é isso daqui que eu falo com vocês. Sim, a gente pode ter uma recessão nos Estados Unidos, sim, a gente pode ter complicações no mercado americano, sim, isso pode afetar a cripto, sim, isso pode, mas não sou eu que vou ficar de fora de uma movimentação
dessa, uma movimentação de 60%, de 70% de alta, eu não vou ficar fora de uma movimentação dessa. Surfa uma movimentação dessa, na hora que a gente tiver sinais de que long term holder está vendendo, na hora que a gente tiver sinais de que o sentimento está muito positivo, como quando o sentimento está muito negativo a gente compra, quando está muito positivo a gente vende. Na hora que a gente tiver sinais de uma alta realização de lucro, aí sim a gente vende, aí sim a gente distribui. E é exatamente isso que o John quis dizer nesse post que ele falou. Na hora que as pessoas acharem que tudo está perfeito, na hora que as pessoas acharem que é o momento de entrar dentro do mercado, nós estaremos distribuindo, porque o nosso jogo é comprar em meio ao caos e vender em meio à euforia, comprar ao som dos canhões e vender ao som dos violinos, nunca fazer o inverso. As pessoas que estão dentro da comunidade on-chain não têm a mentalidade de querer colocar a estrela no topo do gráfico. A gente tem a mentalidade de comprar os movimentos de queda e vender os movimentos de alta, beleza? Então, quando a gente olha para o BTC, a gente tem essa movimentação. Como que eu olho para o BTC mais para oportunidade no curto prazo? Cara, simplesmente não acho que na região que nós estamos é uma região de compra. Não acho isso. Comentei já que pontos de compra dentro da comunidade on-chain, pelo fato das pessoas terem a minha carteira, comentei que os pontos de compra seria 20, 19 e 18 mil dólares. A gente não chegou nos 18 mil dólares. Só que agora não é mais momento de compra. Cara, compra foi durante essa movimentação aqui. Então foi os 20, foi os 19 mil dólares, foi movimento de compra. Quando a gente olha aqui, é um gráfico de 4 horas, por exemplo, olha o RSI aonde está. RSI está em sobrecompra. Eu não compro nessas regiões. Pode continuar subindo e formar divergência no RSI, que seria um topo mais baixo aqui, ó, no RSI do que o topo anterior. Sim, pode continuar subindo e formar divergência. Só que eu não entro nesse tipo de cenário. Eu simplesmente não compro alta, eu compro baixa. Então, o que eu faço? Eu simplesmente traço uma Fibonacci aqui, olha só, dessa movimentação e vou procurar por compra dentro dessa região aqui, ó, dessa região laranja. Dentro dessa região laranja aqui, entrou dentro dessa região laranja, eu procuro por compra, procuro por candle de reversão junto com RSI em alguma região de suporte ou quiçá em região de sobrevenda, beleza? Mas eu não compro a movimentação de alta, eu espero o pullback e para mim isso é regra, cara. Compre o pullback, não compre a alta. E isso que eu tô falando para vocês é pro curto prazo, tá? Falando pros próximos dias, para um gráfico de 4 horas. Cara, tô olhando o gráfico de 4 horas, tô pensando em swing trade. Se eu pensar no longo prazo, cara, o longo prazo é outra história. O longo prazo, qualquer movimentação de pullback em um gráfico diário, não em um gráfico de 4 horas, é oportunidade de entrada para mim, porque eu vejo que o ciclo está revertendo na nossa cara. Queira você ou não, se você aceita ou não, tá revertendo na nossa cara, a gente já subiu 70%. Não vem falar para mim que 70% de alta no BTC é manipulação, por favor, né? Não vamos ser também tão amadores e tão inocentes ao ponto de achar que o mercado conseguiu subir 70% porque tem um ricaço sentado em uma cadeira comprando BTC para manipular você. Por favor, né, galera? Vamos ter uma mentalidade que, 10%, ok, um candle ser manipulado, ok, mas agora 70% de alta durante meses, por favor, né? Vim falar que isso é manipulação. Manipulação não, a gente tem, maior parte do supply tá na mão do long term holder. Olha só, o long term holder tá comprando essa parada aqui sem freio. Você pode falar que o long term holder tá manipulando o mercado, mas ter um player aqui comprando, também não. Então, vou olhar para o BTC em regiões de pullback, voltando para essa região. Voltou nessas regiões de pullback, eu faço compra. Por que eu não compro nessas regiões? Olha só, se a gente olhar o book, cara, o book tá carregado em venda. 25 mil dólares, tem venda. Se a gente olhar os 25.800, tem venda. 26, tem venda. 26.300, tem venda. Se a gente olhar 26.500, tem venda. Cara, então o book tá carregado na ponta vendedora.
Pode romper? Pode varar? Sim, olha só como que a gente rompeu aqui, só que a gente não conseguiu dar continuidade no movimento. Não teve força suficiente para prosseguir após o rompimento. Então eu vejo que, cara, vai ser difícil passar essa região. Eu que não quero comprar nessa região, eu compro suporte e vendo resistência, beleza? Aonde que tá os nossos suportes? Olha só, a gente tem um suporte fraco nos 23 e a gente vai ter alguns suportes aqui e um mais forte nos 22. Se a gente for olhar para Fibonacci, olha só, Fibonacci batendo lá nos 23 mil dólares, que é o nosso primeiro suporte aqui, é um suporte mais fraco, né? Os 23 mil dólares. E se a gente olhar um pouco mais abaixo aqui, ó, 0,618 de Fibonacci vai dar nos 22.200. Cara, boom, a gente tem ordem dentro dessa região. Então, para mim, os pontos de compra, eles estão aqui dentro dessa região. Entrou dentro dessa região, ponto de compra, porque eu compro suporte e eu vendo resistência. Isso falando no curto prazo, beleza? Bom, se a gente olhar para o Ether também, o Ether bateu a sua região de resistência. Da onde está vindo essa resistência? Está vindo essa resistência de lá de trás, olhando aqui para o gráfico de 4 horas. RSI também sobrecomprado, cara, mesma coisa que o BTC. Espero um pullback, espero uma movimentação de recuo do preço, dessa movimentação de alta, para a gente simplesmente poder dar entrada. Pô, Gui, mas pode continuar subindo? Sim, cara, pode continuar subindo. E se continuar subindo e você estiver fora da movimentação, você vai estar simplesmente continuando fora de uma movimentação que você perdeu lá atrás. A movimentação aconteceu lá atrás, aconteceu no final de semana. Se você não pegou essa alta, você já perdeu essa movimentação. Então, se ele continuar subindo com divergência no RSI, você já perdeu. Essa movimentação já não é sua, não lhe pertence mais. Mas simplesmente, cara, BTC, quando a gente olha aqui, ó, pro último dia... Último dia não, né? Para os últimos dias, para essa semana, cara, a gente tá falando que do final de semana, olha só, do final de semana até ontem, a gente tinha batido uma alta de 35%. Galera, isso daqui é muito lucro, cara. Quem comprou aqui embaixo vai realizar e tá tudo bem realizar, cara. É assim que o jogo funciona. Eu, por exemplo, ontem realizei lucro em um ativo que eu tenho. Simplesmente tô sem caixa, realizei só um pouquinho ali, só uma quirelinha para colocar um caixa para dentro para esperar novas oportunidades lá na frente. Porque eu não gosto de ficar 100% sem caixa. Então tá tudo bem. Quando a gente tem essas movimentações, vai ter pessoas realizando também em alguns determinados momentos. Mas olha só, se a gente vê o volume comprador, cara, não dá para você falar que simplesmente esses volumes compradores aqui não são reversão de tendência. Olha esse volume comprador. Durante todo o bear market, quem domina são os vendedores. Olha como que é alto os volumes vendedores. Olha na FTX o volume vendedor. E agora a gente vem com um volume comprador crescente, beleza? Então o mercado está revertendo na nossa cara. Isso daí falando para o BTC e falando para o Ether. E é muito louco porque se a gente olhar o que aconteceu na data de ontem, eu sempre comento com vocês sobre liquidação dos apostadores de short. Tem muita gente shortada aqui em cima dessa região. E quando a gente olha para o que aconteceu ontem, não teve grandes liquidações de short. Teve algumas liquidações, mas não foram liquidações relevantes, porque, cara, pela quantidade de pessoas shortando nessa região, a gente tem muita liquidez para coletar. E olha só o que aconteceu. A gente acabou tendo liquidações de longs ontem, porque o preço caiu ali. Eu não sei por que as pessoas tomaram long squeeze na data de ontem aqui. Simplesmente devem ter entrado no rompimento do mercado. Eu falo para vocês, rompimento, cara, entrar em rompimento é furada. Então a gente vê que teve mais long sendo liquidados ontem do que short. Ainda nem pegamos os shorts. E olha só o que aconteceu. O long short ratio desceu. Significa que as pessoas shortaram ainda mais. E o Open Interest, ele subiu nessa movimentação. Isso daqui é um sinal de que mais capital entrou na ponta short do mercado. Ou seja, cada vez mais a liquidação dos shorts, a liquidação dos ursões, ela está ficando mais carregada. E saiba que a liquidação dos shorts é quem vai
bancar a próxima alta que a gente tiver, quando a gente conseguir realmente varar essa região dos 26 e quando a gente conseguir realmente liquidar as pessoas, porque saiba, quando chega no ponto de liquidação, o cara pode cobrir margem. Só que se o preço continua subindo, chega um momento que ele não vai mais cobrir margem e ele vai simplesmente liquidar. E quando eu falo em liquidação, liquidação significa que o cara não usou stop. Sim, significa que o cara tá carregando a posição sem stop. Liquidação é quando a banca dele quebra, beleza? Então a gente vê que mais pessoas estão shortando o mercado. Cara, eu passo longe de short nesse momento. Já acabou o time de short há muito tempo no mercado. Se você está tentando encontrar o topo do mercado, saiba que você vai ser a pessoa que vai bancar a alta que a gente está tendo nesses períodos, beleza? Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. E o que eu queria trazer para vocês aqui no final, esqueci de comentar no começo, é que a gente tem ainda a nossa Masterclass, que vai acontecer nos dias 20, 21 e 22 de março. Agora, se você quiser participar do meu plano prático para ter R$1 milhão em lucro, só clicar no link aqui na descrição, cadastrar seu nome, seu e-mail e seu telefone. Esses dados são extremamente importantes, verifica ali se não tem nenhum erro no e-mail ou no telefone, porque através desses dados você vai receber o link de acesso da Masterclass. A Masterclass não vai acontecer aqui dentro do YouTube, beleza? Então, recado dado aí no final, deveria ter feito isso no começo, mas tá tudo bem. Quis mais bater um papo aqui com vocês e trazer um pouco do depoimento do John dentro da comunidade, uma visão de um outro player, um player experiente também dentro do mercado, que eu respeito muito todas as visões do John, beleza? Então é isso, galera, tamo junto, forte abraço e eu vejo vocês amanhã, valeu!